A paz do Senhor, em nome de Ian. A paz do Senhor para todos que nos ouvem neste momento, através do programa da rádio. Boas novas no lar. Isso. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem concedido para a gente estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Em nome de Ian nos fez o convite para estar aqui trazendo a palavra e senti o desejo no meu coração de estar aqui trazendo esta palavra, que eu mando minha saudação a todos os irmãos que estão nos ouvindo aí dos sítios, as comunidades, as congregações, Castanho, Genipapeiro, Peixe, ali na casa da minha sogra, minha esposa está lá, estão ali ouvindo também o programa, do Mariá, do Jaleco, a todos os irmãos, os obreiros da casa do Senhor, a todos vocês que nos escutam, se sintam abençoados neste momento e que vocês venham meditar aqui na palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que nos ouve neste momento. Você mesmo que não é crente ainda, não é cristão, não tomou sua decisão ainda, mas Deus tem uma palavra ao seu coração neste momento. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação o Salmo 73. Estava meditando nesse salmo. Há poucos dias eu trouxe até uma palavra na congregação lá no Jaleco, nesse salmo, mas também senti o desejo de trazer esta mesma palavra para você, pois com certeza Deus tem algo a falar ao seu coração. Nós vamos aqui meditar. Se você tiver algum exemplar de uma Bíblia aí, se quiser pode abrir e meditar juntamente conosco. Estaremos aqui meditando nesse capítulo do Salmo 73, que diz o seguinte: verdadeiramente, versículo 1 em diante, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou, para que se escorregassem os meus passos. Primeiramente, eu já quero aqui começar a falar, e o salmista ele começa primeiro engrandecendo a Deus. Ele reconhece que verdadeiramente bom é Deus. Quando ele vai começando a história, começando a contar a sua história pelo fato que ele passou. E ele diz, rapaz, verdadeiramente bom é Deus. Por quê? Para com os limpos de coração. E ele, depois dele agradecer a Deus, engrandecer a Deus, ele começa a falar de si. A falar de si no sentido das suas fraquezas, das suas falhas. Porque, infelizmente, às vezes como ser humano, temos a tendência de olhar para as fraquezas dos outros. Quando ele diz no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Aí às vezes a gente tem a tendência de olhar para os outros e dizer, mas rapaz, fulano e cicrano está assim, assim, assim. Enquanto que Paulo, ele diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Paulo ele fala. E ele fala de se examinar a si mesmo. É exatamente uma das coisas que o salmista ele começa a falar. Quanto a mim, ele olha para as suas fraquezas, para as suas fragilidades, e ele começa a dizer, a falar daquilo que ele passou, contar a sua experiência, o momento em que ele se encontrava. Ele diz, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou. Faltou pouco para que se escorregassem os meus passos. Versículo 3, ele diz o seguinte, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Uma coisa que esse salmo, quando eu leio ele, sempre me chama atenção, porque traz um sentido muito forte para a nossa vida. Quando ele começa a olhar para dentro de si, e começa a examinar. Eu senti inveja dos ímpios. Ele começa logo dizendo, meus pés quase que se desviaram. Porque, às vezes, quando a gente não presta atenção, vai olhando para as coisas do mundo, olhando para as coisas dos outros, acaba esquecendo de si mesmo. E vendo, esquecendo de ver a realidade que nos cercam. Ele diz, olha, eu tinha inveja dos soberbos, dos ímpios, e vendo a prosperidade dos ímpios. Versículo 4,
porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. E ali ele começa a falar, não são afligidos, versículo 5, não são afligidos como os outros homens. Começa a falar daqueles ímpios que eles sentiam inveja. Não se veem em aperto, são soberbos, vestem-se de violência, os olhos estão inchados de tanta prosperidade, subornam, e são corrompidos e tratam com maliciosamente de opressão, falam arrogantes, erguem a sua boca contra o céu, como está aqui no versículo 9, que diz, ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Falando aqui dos ímpios, dos injustos, dos soberbos. E ali ele vai falando a respeito desses ímpios, a qual ele sentia inveja. A qual ele sentia inveja. E ali, diz no versículo 9, ele fala de tudo. São aquelas pessoas que falam de tudo e de todos, até mesmo contra o próprio Deus. E ali ele diz que sentia inveja. Mas olha só, versículo 13 diz o seguinte, ele falando, na verdade que tenho purificado o meu coração. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Quando ele começa a olhar para a prosperidade dos ímpios, vendo que ele se encontra em aflição, quando ele diz aqui no versículo 14, diz o seguinte, pois todos os dias tenho sido afligido e castigado a cada manhã. É a mesma coisa que você pode até parar e imaginar, meu Deus, como pode um negócio desse? Faz tanto tempo que eu sirvo a Deus, faço o possível para me andar em retidão, fazer aquilo que convém à palavra do Senhor, e só o que me vem é prova, é luta, é tribulação. E quando a gente olha para um ímpio que blasfêmia, fala de tudo enquanto, fala de tudo e de todos, como diz aqui a palavra, vai prosperando. E eu, como servo de Deus, estou numa situação dessa. Como ele diz, eu sou afligido todo dia, como se ele estivesse doente. O salmista ali, aparentemente, mostra que ele se encontrava num momento de doenças. Pode até também ver como uma semelhança de uma pessoa que está ali meio que com depressão ou oprimido. Todos os dias, todas as manhãs, sempre acordava do mesmo jeito, sempre era afligido do mesmo jeito. Pensava, não, amanhã vai dar certo, todos os dias estava na mesma situação. E quando ele começa a olhar e a pensar, todos os dias tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Versículo 15, se eu dissesse, ele pensando consigo, tudo isso ele imaginando. Se eu dissesse, versículo 15, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. É uma das coisas que ele olha e pensa, olhando toda essa situação que ele se encontra, ele num momento difícil, pelejando todos os dias para ser fiel, e quando se vê numa fidelidade e olha para os ímpios prosperando, ele começa a imaginar e pensar, em vão tenho purificado, lavado as minhas mãos na inocência, me purificado, servido ao Senhor com santidade. E começa a imaginar, mas se eu falasse tudo isso, eu ofenderia essa geração. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo uma coisa aqui que me fala forte ao coração, que nem todo mundo, nem todos aqueles que estão ao seu redor, que às vezes sabem do que você está passando, nem todos têm estrutura suficiente para escutar aquilo que às vezes você está passando. Eu ouvi uma vez de um líder, e ele fala uma coisa que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte, quando você, falando para a liderança de igreja, quando você passar por determinadas situações, não fale para os seus filhos, porque os seus filhos não têm a estrutura o suficiente que você tem para ouvir aquilo que você está passando, a situação em que você está. Porque imagina só, às vezes Deus permite passarmos por situações para a gente olhar somente para Deus. E às vezes a gente não está entendendo o que Deus está querendo fazer.
E ali ele pensou, no seu pensamento, também falarei assim, né? Só no seu pensamento. Eis que ofenderia gerações dos teus filhos, porque se ele contasse, aí iriam perguntar, e tu não é crente? Está nessa situação por quê? Tu não é fiel? Diz que prega, tem um Deus que é poderoso, e está nessa situação? Aí o que iria acontecer? Aos mais fracos da fé, iriam desvanecer. Então se você está fazendo tudo isso, pelejando, não está conseguindo, então para mim não serve. Por isso que às vezes passamos por lutas e tribulações, e é melhor orar ao Senhor e pedir discernimento a Ele, graça a Ele, como Paulo teve um momento na sua vida que ele orou por um espinho na carne e orou 3 vezes. Mas a resposta que Deus disse foi, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas é interessante, continuando aqui, vamos lendo, o versículo 16 diz o seguinte, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. É exatamente isso que acontece quando a gente olha, meu Deus, faz tanto tempo que eu sirvo a Deus, faz tanto tempo que eu pelejo, luto, mas o que me vem é prova, tribulação, e tanta gente que faz tanta coisa ruim, e só prosperando. E até que parece até um negócio, que quanto mais a gente está na prova, vem alguém olhando assim, parece que faz é pouco da gente, né? E olha assim, mas rapaz, olha aí, eu aqui na bonança e você aí não tem nada, e está nessa prova. E ali ele ficava perturbado, pensando, como é? Eu fiquei perturbado tentando entender. Eu quero lhe dizer uma coisa, tem coisa que a gente nunca vai entender. Como está escrito lá em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são... Tem coisas que Deus revelou para os homens, mas tem coisas que Deus, somente Deus tem a resposta. E a gente não tem como entender, porque não vai encontrar a resposta somente naquele dia. Mas aí ele aqui pensava e não conseguia de jeito nenhum. É a mesma coisa, você pode recorrer ao pastor, pode recorrer ao teólogo, mostrar na Bíblia várias versões, dizer como essa, não, mas não chega aquele entendimento, não compreende de forma alguma. Não compreende de forma alguma. Mas as coisas de Deus são maravilhosas. E é por isso que há a importância da gente caminhar para a casa do Senhor. Como diz aqui no versículo 17. Eu sempre me alegro quando eu leio esse texto. E eu vejo aqui a importância de caminhar para a casa do Senhor. Quantos muitos dizem, não precisa de igreja, não precisa de ir para a igreja, não precisa não, você pode ficar em casa. Mas aqui em casa ele não encontrava resposta de jeito nenhum para o seu entendimento, para aquilo que lhe maculava, para aqueles pensamentos que vinham, e não encontrava resposta, ninguém lhe dava resposta. Mas a Bíblia diz, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aí, que resposta é essa? No templo era onde ficavam os sacerdotes, e os sacerdotes utilizavam o tumim e o purim, se não me engano, são duas ferramentas onde eles obtinham respostas da parte do Senhor. E ali os sacerdotes ficavam diante de Deus e ali eles tinham uma resposta. E foi exatamente que a gente, quando vai estudar e analisar, foi ali quando eles entraram no templo, ele obteve uma resposta do Senhor. Porque tem coisas que às vezes você lê a Bíblia, lê para lá e para cá, mas às vezes está aquele questionamento na mente, no seu coração, mas quando nós chegamos na casa do Senhor, Deus usa alguém e fala forte ao nosso coração e a gente compreende e a gente entende. E foi exatamente pelo que nós começamos a estudar e analisar, a gente vê, foi exatamente o que aconteceu com esse salmista. Até que entrei no santuário, então entendi o fim deles. Porque vi a prosperidade deles, mas não estava entendendo, né? Mas rapaz, estão prosperando, ímpios, estão prosperando, mas quando entrou no santuário, aí a Bíblia diz que então entendi o fim deles. Versículo 18. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Ele já começa a mudar o pensamento. Depois que entra, há uma diferença do salmista antes dele entrar no templo.
Antes dele entrar no templo, havia grandes questionamentos, olhando para a prosperidade dos ímpios, e eu quero lhe deixar uma advertência, que venhamos tomar cuidado, por isso que nós devemos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus de Nazaré. Pois há determinados momentos na nossa vida, quando vamos olhar para essas coisas, essas dificuldades, a gente pode até chegar a escorregar os nossos pés e se embaraçar com as coisas e deixar os caminhos do Senhor. E que é tanto que ele diz, quanto a mim, versículo 2, quanto a mim os meus pés quase que se desviaram. Por que que não se desviou? Nós vamos analisar aqui. E quando o salmista, depois que ele entra dentro do templo, ele começa a mudar o pensamento dele. E ele diz, tu puseste a quem? Os ímpios, em lugares escorregadios. Tu lanças em destruição. Versículo 19 diz, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Em outras versões diz, de repente, quando você menos imagina, é aquele negócio, quando você olha para uma pessoa, bem materiais, tudo enquanto, bonança, tudo enquanto, e de repente você olha, mas rapaz, fulano estava tão bem, e de repente, do nada, acontece determinadas coisas, e se foi a sua prosperidade. E ali ele começa, tu certamente o puseste. Quem coloca, infeliz, quem coloca ali é Deus. E o versículo ele vai continuando dizendo, versículo 21, assim o meu coração se azedou, e sentindo picadas no meu coração, porque ele via tantas coisas acontecendo. E ali, com certeza, ele se via, que eu posso entender, enfermo. Enfermo. Mas ele mudou o pensamento. Versículo 22. Assim se embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Não estava entendendo. Em outra versão disse era sem algo que não tinha raciocínio para raciocinar e imaginar essas coisas. Todavia, versículo 23. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita. Olha só o que diz versículo 23, parte final. Tu me seguraste pela mão direita. Olha só a diferença. Antes dele entrar no templo, ele começa a falar de si. Meus pés quase que se desviaram. Por que que não se desviou? Aí quando ele entrou no templo, aí ele entendeu que Deus é quem sustenta a nossa vida. Deus é quem sustenta os nossos pés para que não venha se desviar e se escorregar, como diz no versículo 18. Tu pusestes em lugares escorregadios. Os ímpios estão em lugares escorregadios. Mas nós estamos seguros pela mão do Senhor. Nós não nos afastamos, nos desviamos nossos pés quando nós estamos olhando para o Senhor, quando nós estamos seguros na mão do Senhor. Porque é Ele que nos sustenta, como o salmista, ele entende, depois que ele entra dentro do templo, aí ele diz, eu entendi que é o Senhor que me guarda e me toma pela mão direita. Glória a Deus. Está entendendo? A importância de nós estarmos no templo adorando ao Senhor. Aquele momento em que nós chegamos, não há ninguém que chegue com a palavra, mas quando Deus fala ao nosso coração, diretamente ao nosso coração, e a gente entende, como aquela palavra diz, o que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois. Ali ele entendeu. E ele vai falando mais, guia-me com os teus conselhos. É o Senhor que já vai nos guiando. Depois me receberás em glória. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra não há quem deseja além de ti. O que eu vejo, mesmo que o salmista se encontrasse enfermo, que não houvesse resposta para a sua enfermidade de cura, mas a partir do momento que ele entrou no templo, houve uma resposta do céu ao seu coração, aí ele mudou o pensamento, mesmo que os ímpios prosperem. O Senhor, ele sabe de todas as coisas, mesmo que eu não seja curado, mas o Senhor sabe de todas as coisas, como muitos, lá no Antigo Testamento, tinha aquela esperança. Que esperança era essa? Do céu. Tinha esperança do céu. O Senhor,
estava no céu e a sua esperança era o céu, porque quando Jesus falou para os seus discípulos, ó, enquanto nós estivermos nesse mundo, a gente vai passar por luta, tribulações, mas ele falou também, tem de bom ânimo, eu vou preparar um lugar para que onde vocês estiver, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo a gente passando por enfermidade, passando por lutas aqui, mas saiba de uma coisa, nada disso há de se comparar com aquilo que Deus tem preparado, aleluia, lá no céu de glória. Por isso que foi aqui onde o salmista entendeu. Ele entendeu aqui que posso até passar por tudo aquilo. O ímpio pode até prosperar, mas não tem aquilo que eu tenho. A esperança de que um dia eu vou morar no céu. Ele não tem o que eu tenho, como diz o versículo 25. A quem tenho no céu? Ele pode até dizer, os ímpios podem até dizer, você não tem nada, você não tem casa, você não tem dinheiro, você não tem até saúde, mas você também pode até dizer, eu não tenho nada disso, mas eu sei que eu tenho, aleluia, algo preparado para mim no céu, porque tudo aqui passa, tudo é passageiro, mas nós temos algo no céu que nos espera, aleluia, e o que aqui que é passageiro, onde os ímpios aparentemente prosperam, de repente chega um momento e que não tem mais aquela prosperidade. Lembrando lá do Lázaro, aquela parábola onde o Lázaro e o rico, e estava lá o rico prosperando, tinha de tudo, e o pobre Lázaro estava ali, não tinha nada para se manter. Mas chegou um momento que o rico estava em tormento e Lázaro estava sendo consolado pelo Senhor. Então é isso que acontece na nossa vida. Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos estar passando por lutas e tribulações, mas tendo a certeza de que Deus tem algo preparado bem melhor para nós. E Ele dá graça, não se preocupe, Deus dá graça, não se preocupe, olhe somente para o Senhor. Mesmo assim, eu gosto de testemunhar, em determinados momentos da minha vida, cheguei a olhar para determinadas coisas que via alguém falar, de onde eu menos imaginava, mas quando eu estava olhando para isso, meus pés, como salmista, estava quase se desviando, mas quando me lembro de um hino, um hino da harpa, aquele hino, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus. Me alegro muito quando eu me lembro desse momento, porque quando nós estamos olhando para as coisas deste mundo, faz como o salmista, ele diz, enquanto nós estiver olhando para a prosperidade dos ímpios, olhando para essas coisas, para as lutas que vêm ao nosso redor, a gente vai se desviando. Mas quando a gente entra no templo e começa a falar com o Senhor fala ao nosso coração, aí a gente entende, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, não tenho ninguém, pode até não ter ninguém que seja ao seu favor, mas você saiba de uma coisa, alguém que está ao seu lado, e ele vai lhe guiando, como diz o versículo 24, guia-me com os teus conselhos. Não há conselho melhor do que aqueles conselhos a qual o Senhor, ele traz ao nosso coração. E ali a gente tem um entendimento do que há melhor, há de melhor, não é a prosperidade terrena, porque a Bíblia diz que tudo aqui passa. Não é nada daqui dessa terra, porque tudo passa. Mas a Bíblia mostra que há algo que permanece eternamente. E ali ele se alegra e muda o seu pensamento. Por isso que eu vejo a diferença de quando antes de entrar na casa do Senhor e depois de entrar na casa do Senhor. E o versículo 27 diz, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostatando se desviam de ti. Saiba de uma coisa, não se preocupe. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Pode até você não estar entendendo agora aquilo que você está passando, mas vai chegar um momento que você vai dizer, valeu a pena. Aleluias. Como da mesma forma eu também digo, valeu a pena. Quando eu olhava para essas coisas que muita gente às vezes falava, até mesmo ao nosso redor, que a gente nunca imaginava que falaria ou faria, e às vezes a gente vai olhando e vai dizendo que tanta injustiça é essa, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, e quando a gente está olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, a gente acaba deixando de olhar para as dificuldades e olha para Jesus. Então é essa palavra que eu deixo ao seu coração, não se preocupe com aquilo que você está passando, tudo isso é passageiro, mas o Senhor, Ele está no controle. E mais uma coisa, como o salmista diz, no seu pensamento, ele dizia no seu pensamento, se eu falar essas coisas,
estaria estragando uma geração. É a mesma coisa, Deus está passando por determinadas lutas, ninguém tem estrutura suficiente para suportar eu falar de determinadas coisas que eu estou passando, e às vezes vão olhar e vão dizer, mas rapaz, você que já faz tanto crente, diz que serve a Deus, e está numa situação dessa, até murmurando, e eu que não tenho tanto tempo, aí começa a desvanecer. Mas suporte, porque a palavra mostra que Deus não dá nada além daquilo que a gente não possa suportar. Então suporte, porque no momento certo vai chegar a hora em que Deus vai falar ao seu coração e você vai entender os mistérios do Senhor. Então que Deus os abençoe em nome de Jesus.